Você hoje consegue identificar qual é o valor, o seu valor? Você hoje consegue identificar, você entende com clareza quanto você vale? Qual a sua importância? Nesse processo de busca, de pesquisa, de estudos, né, sobre tudo que envolve a neurociência, a lei da atração, eu venho aprendendo muitas coisas, sabe? E uma parte desses estudos que eu fiz, que foi sobre o poder do subconsciente, o poder da nossa mente, e que é real, é o poder do nosso pensamento. Vou te explicar essa parte para vocês entenderem onde eu quero chegar. E nessa parte do poder do nosso pensamento, da nossa energia, do que a gente pensa, não sei se já aconteceu com você, mas isso acontece comigo, sempre aconteceu, mas eu não entendia. Eu acho que a gente normaliza isso também. Às vezes a gente pensa numa pessoa, a pessoa entra em contato com a gente, ou a gente fala de alguém, ou pensa em alguém, aquela pessoa tá querendo falar com a gente, coisas desse tipo. E eu estudei há pouco tempo atrás, né? Eu acho que ano passado, sobre o poder na nossa mente quando a gente quer fazer mentalizações. E eu fiz uns testes, né, que a pessoa do curso ela mostrava pra gente, falava pra gente fazer determinados testes simples e a coisa acontecia. Tipo, mentalizar um bolo e você recebendo esse bolo chega pra você. Isso nada mais é do que a lei da atração, porque a gente mentaliza e a coisa acontece. Mas ela fala pra gente fazer de uma maneira simples, de uma coisa pequena, pra gente entender que isso é real, pra gente não colocar medo nem colocar distanciamento. E uma dessas aulas foi falando sobre fazer mentalizações para a pessoa te procurar, para a pessoa entrar em contato com você, para a pessoa te ligar. E isso aconteceu muito real comigo. Só que aconteceu com uma pessoa que eu já tinha isso natural com ela, que é uma amiga minha, a Rose. Desde a época, desde o ano 2000, que foi o ano que eu conheci ela na faculdade, a gente tem uma ligação muito forte, sabe? Para ter uma ideia, só um parênteses, né, para vocês entenderem. Para ter uma ideia, ela é minha amiga num nível que quando eu conheci ela estava viúva há 1 ano, se eu não me engano. Ela estava, tipo, recém-viúva. Eu conheci ela na faculdade. Na primeira aula a gente se identificou de cara. E depois de uns meses eu tive que ir na casa dela fazer um trabalho para a faculdade e eu vi a foto do marido dela que faleceu e eu falei para ela assim, eu tomei um susto, falei assim, eu conheço ele. Eu conheci o marido dela antes de conhecer ela e eu não conhecia de ser amiga, eu conheci por uma coisa muito aleatória. Eu encontrei ele num lugar muito aleatório, num consultório médico, que ele teve que... E eu gravei o rosto dele, porque eu sou muito boa em gravar fisionomia, não sou boa de gravar nome. E eu gravei o rosto dele porque ele teve que passar na minha frente, que foi um caso assim que ele foi meio que socorrido, né? Foi uma coisa que aconteceu. E eu contei pra ela detalhadamente, dei o nome do médico, e ela lembrava exatamente. E nesse dia ele tava com um cunhado dela. E hoje eu conheço, hoje eu sou amiga também do cunhado, e ele tava ajudando a socorrer, enfim. Coisas que acontecem que eu acho que são coisas que ligam, sabe? Tipo, aconteceu esse caso comigo, eu ia entrar, ele entrou na minha frente e hoje eu sou amiga dela, coisas assim, né? E a gente sempre foi assim, já aconteceu assim, tipo, eu tô pensando, pô, preciso falar com ela e tal, ela vai e me liga. Aconteceu já muito no passado, tipo, eu e ela, nós temos dificuldade para dormir, ela dorme também muito tarde, e eu também, às vezes 3 horas da manhã ela me ligava, sabe? E a gente tem um problema, porque ela gosta de ligar, ela tem que falar no telefone. E eu já não gosto de falar no telefone, eu gosto de digitar ou então mandar áudio. E eu falava, aí eu esperava o telefone tocar e falava, me liga, me manda áudio, o que tá vendo, tal, não sei o quê. Ela, não, preciso falar com você, ela tem essa coisa do falar, né? E a gente tem essa troca. E eu fiz esse teste, né, da telepatia com ela, porque já era uma coisa normalizada pra mim. E aconteceu. Tanto é que eu encontrei ela na rua e ela falou assim, o que foi? Ela ainda falou assim pra mim, o que foi? Você tá pensando em mim, né? E tal, e a gente começou a conversar. E aconteceu depois disso umas 3 vezes. Mas aí eu comecei a fazer com pessoas que não eram minhas ligações diretas, pra ver se iria acontecer mesmo, porque eu já tava testando a aula, né? E tava acontecendo, sabe? Ou então a pessoa nem não me procurava, mas depois falava, pô, dia tal, bem pensei em você, tava pra te ligar, não consegui, e eu vi que deu certo. Ou seja, quando a gente mentaliza, né,
a gente emana uma ligação para aquela pessoa, que não é pelo WhatsApp, né, nem pelo telefone. A gente emana e ela recebe, mas ela atende ou não. Foi aquilo que eu entendi. Depois a professora veio falar que é exatamente assim. Baseado nisso, que a gente tem essa conexão, que fazemos parte de um todo. Tô falando isso tudo por quê? Porque eu quero chegar ao ponto de até onde a gente sabe da nossa importância, até onde a gente entende que somos importantes. Dentro desse curso tem também frequências. Eu não sei se são frequências ou se são hertz que eles falam. São tipo músicas que a gente escuta, tem que ouvir baixinho, que vai direto pro cérebro. E essas músicas, elas mexem em alguma coisa no nosso subconsciente que faz a gente se sentir mais poderosa, mais elevada, mais bonita. Tem umas frequências que é para saúde, outras para pele. Quem tá muito, né, presente nesse universo vai entender o que eu tô falando. Quem não conhece vai estar sabendo agora e vai pesquisar depois, né? Eu queria fazer esse vídeo primeiro para falar que isso existe para quem não conhece, e para quem já conhece, para te perguntar, e para você também que ainda não conhece, mas que vai conhecer, porque você está expandindo a sua mente. Qual é o seu real peso, o seu real valor? Não preço, mas o valor. Que preço a gente coloca, né? Valor é uma coisa que é diferente, é real. E qual o seu valor? Porque nessas frequências que a gente poderia escutar, tinha frequências que o nome era frequências para o amor, para atrair a pessoa amada, para atrair o seu amor. Aquilo eu achei muito estranho, porque como que eu vou ouvir uma coisa, né? E eu sou muito assim, eu penso muito, né? E eu perguntei à professora, como que eu vou ouvir uma coisa? Como que eu posso ouvir uma coisa e o meu amor da minha vida chegar até mim? Não existe isso. Aí ela explicou que não é isso, é porque eu vou me valorizar tanto, eu vou me amar tanto, que a minha vibração vai mudar e eu vou atrair o amor. Muito interessante isso, né? Mas eu vou além ainda, que me fez refletir ainda mais. Que eu fiquei muito pensativa quando eu comecei a ouvir essas frequências para fazer testes, né? Para entender, porque eu era um pouco descrente, hoje eu acredito. Eu fiz testes para coisas específicas, que foi para minha visão, que tem frequências também para melhorar a visão, tem frequências para o cabelo, e eu senti uma melhora no cabelo, é porque eu não continuei ouvindo as frequências. Mas tem para tudo, gente, a frequência. Realmente a gente é o que a gente escuta, é impressionante. E o que me veio, o que me entrou em conflito em mim, quando eu comecei a ouvir a frequência pro amor, eu senti que pessoas na rua me olhavam mais, tanto homens quanto mulheres. E é engraçado que antes eu sempre percebi que mulheres me olhavam muito, sabe? Não, homem eu não percebia tanto, mas mulheres, aí eu ficava assim incomodada, sem entender por que elas estavam olhando. Mas depois que eu vi essas frequências, eu senti que me olhavam muito mais na rua. Então eu tava sentindo que a minha frequência tava mudando. Foi isso que eu senti. Mas o ponto principal que eu fiquei pensando, né, meu TDAH que fica ali pensando, foi que tem pessoas que estão ali ouvindo para realmente encontrar o amor da vida, para realmente ter a pessoa da vida dela. Aí que entra a pergunta, que eu tô demorando esse tempo todo explicando tanta coisa para falar isso. Para uma pessoa parar a vida dela, olha isso, que é onde eu entrei nesses pensamentos. Ela parou a vida dela, e detalhe, é por isso que eu fiquei reflexiva sobre isso. Tem mentalizações não, tem frequências para trazer o amor de volta, trazer o ex de volta, entendeu? Foi aí que eu fiquei reflexiva. Eu falei assim, pô, a pessoa que vai parar a vida dela para mentalizar, atrair, ouvir essas frequências para trazer de volta uma pessoa que já saiu da vida dela. Primeiro, ela tem auto-amor? Ela sabe o valor dela? Ela tem noção de que ela tem a real noção de quem ela é? Será que ela precisa fazer isso? Será que ela não pode atrair um novo amor? Será que ela não pode se autocuidar, se ter amor próprio para poder chegar a uma pessoa melhor e incrível?
Por que que ela quer tanto aquela pessoa de volta? Será que ela se ama a esse ponto? Aí foi onde veio a outra parte que me colapsou. Será que eu teria alguém que me amasse ao ponto de fazer isso por mim? De me amar ao ponto de ouvir uma frequência para me atrair de volta? Será que eu seria importante para uma pessoa ao ponto dela me querer a esse ponto? De perder o tempo de vida dela ouvindo frequências, mentalizações, fazendo telepatias para me atrair? Vocês estão entendendo o colapso que deu na minha cabeça? Porque o primeiro é, a pessoa se ama a esse ponto para fazer isso por alguém? Será que essa pessoa realmente merece? Será que vale a pena fazer isso, esse esforço todo por alguém? E será que alguém faria isso por você? Será que você merece receber isso hoje? Será que você merece esse amor? Será que você merece ser atraído por alguém? Isso tudo tem a ver com o nosso autocuidado, com o nosso autoamor. Será que a gente sabe o valor que a gente tem? Tanto para não entrar num relacionamento abusivo, porque quando a gente se ama de verdade, a gente vai ficar muito mais atento para não entrar em relacionamentos abusivos, narcisistas. Será que a gente sabe quem a gente é hoje ao ponto de saber o que a gente quer? De saber quem a gente vai deixar entrar na nossa vida? Se vale a pena alguém entrar na nossa vida para nos destruir ou para nos levantar? E será que vale a pena a gente trazer de volta essa pessoa? Eu estou jogando para vocês todas essas perguntas, porque foi o que ficou em mim, sabe? Nesses estudos, foi o que mais ficou forte em mim. E foi onde eu entrei também em paz, quando a professora falou assim: você vai gastar a mesma energia tentando trazer a pessoa do passado. Então, coloca essa energia em você para que venha alguém novo, coisas novas, coisas melhores. Então, que hoje você venha ter a certeza do valor que você tem. Porque talvez essa pessoa que você tente atrair ou tente voltar, ela não vale a pena. Sabe? Ela não merece você. Ela não está na mesma frequência que você, ela não tem o mesmo valor que você tem. É incrível isso, mas é real. E não se querendo ser melhor do que o outro, não é sobre isso. E que você venha perceber isso, que você é tão especial, que você pode ter alguém ainda melhor, que você não precisa sofrer para trazer de volta. E olha que eu vi casos lá de relatos de pessoas que conseguiram voltar, tá? Que aí é um vídeo que eu faço para um outro vídeo, se vocês quiserem, é só escrever aí que eu faço falando sobre isso. Mas a questão é quem você é, que é onde a Bíblia diz quem você é em Cristo, porque somos novas criaturas, né? E Deus nos amou de tal maneira que Ele deu seu único filho pra gente, para que Ele morresse por nós. Então somos muito valiosos. E esse valor todo, será que a gente desperdiçaria com uma pessoa que talvez não precisasse da gente a esse ponto, que a gente pode ter coisa melhor pra gente? Então que hoje você entenda, busque o seu real valor, que você viva isso, que você se valorize ao ponto de você se amar e ao ponto de você se permitir escolher e não ser escolhido ou deixar a vida acontecer. Que você escolha o melhor para sua vida hoje, que você se ame, se valorize a esse ponto. Eu acho que eu falei tanto nesse vídeo, talvez eu tenha falado muito, desculpa, que já vai dar 14 minutos, mas é porque eu queria deixar claro todo o contexto para deixar isso para você, como essa explosão de pensamentos para você refletir hoje. Você vale muito. E se você não vê que você vale tanto, comece a trabalhar isso em você e escute frequências que você se valorize, que você se ame, que, sei lá, escute a frequência de Vênus, né, de Afrodite, não sei, para você se amar, para você se cuidar, se querer, se valorizar, ao ponto de do amor chegar até você e você não precisar correr atrás de nada. É isso que eu explodo a tua mente hoje, é isso que eu quero. Beijo.